queria parabenizar aí a equipe da pesquisa, né, pelos dados. É extremamente importante essa pauta. É, e vou falar um pouco sobre o que a Senad tem feito. Então, qual é a resposta que a gente tem no campo da prevenção e também da reinserção social. Acho que é importante resgatar aqui que a Senad ela tem atuado, né, na sua pauta da prevenção com a promoção de sistemas territoriais multissetoriais de prevenção ampliada baseada em evidências. E aí é importante a gente considerar os contextos, né? Em contextos de desigualdades sociais e econômicas. Isso é extremamente importante para a pauta do álcool. Acho que a gente tem que destacar aqui que a gente trabalha com um contexto, como já foi mencionado aqui nas falas anteriores, né? De uma substância que é lícita, de uma substância que tem uma alta exposição, como foi mencionado, de uma exposição, de uma substância que tem alta disponibilidade, fácil acesso e normas sociais de aceitação e permissividade. Então, isso torna o trabalho da prevenção muito mais desafiador, né? Quando há um entendimento de que é comum, de que todo mundo faz, de que é uma prática aceitável socialmente. Então, a gente tem esse desafio de também trabalhar nesse contexto, que é um contexto nacional, né? É, bom, na prevenção, acho que é importante também destacar que quando trabalhamos com crianças, adolescentes e jovens, né, nós trabalhamos também aí numa situação e num contexto muito afetado por marcadores sociais de diferença. Então, também a prevenção, ela atua numa perspectiva racial, de gênero, e também de classe social. E aí eu acho que cabe destacar o que foi trazido aqui em relação aos dados, né? Que a gente, para pensar as ações de prevenção, temos que considerar essa tendência aí do aumento do uso de álcool entre mulheres e também entre meninas. Então, as ações, elas também precisam considerar, e quando a gente fala que trabalhamos aqui com base em evidência, é fundamental que a gente tenha acesso aos dados e que a gente trabalhe a partir, né, dos dados que são produzidos aí dentro das parcerias, no escopo das parcerias que a DEPAGE tem celebrado. Então, quando falamos de prevenir, aí, por que a relevância, né? Eu trago aí esse ensaio da nossa colega Flora, foi nossa coordenadora geral de prevenção social e vem ajudando a gente, segue agora como uma assessora técnica que vem ajudando a gente a pensar e a desenhar o escopo da prevenção ampliada. Então, pensar uma ação voltada para crianças, adolescentes e jovens, pensar que temos contextos em que esses jovens, essas crianças, adolescentes e jovens estão inseridos, que é um contexto de incidência, por exemplo, de conflitos em sala de aula, incidência de bullying, incidência de assédio e outras formas de violência, incidência de conflitos intrafamiliares, incidência de conflitos intracomunitários, exclusão por motivos raciais, exclusão por motivos de gênero ou de orientação sexual, exclusão devido a barreiras de acesso ao capital cultural, a vulnerabilidade habitacional, vulnerabilidade climática, ou seja, pensar e também as questões da prevalência do consumo de álcool e de outras drogas. Então, o uso do álcool ele não acontece de forma descontextualizada. Por isso, a resposta ela também precisa considerar o contexto do uso para que ela seja realmente uma resposta mais adequada. Nesse sentido, então, o programa, né, as ações de prevenção da Senad hoje, elas se inserem no programa CRIA, né, Programa Prevenção e Cidadania, que propõe uma estratégia nacional de prevenção do uso e do uso problemático de álcool e outras drogas. Então, o uso de álcool ele tem sido pensado em todas as nossas ações, né, e também da violência e da criminalidade no contexto da política sobre drogas, com o foco de proteger o presente e o futuro das crianças, adolescentes e jovens e das nossas comunidades. As ações do programa, elas se estruturam, né, em 3 eixos, né, sendo que eu vou
falar um pouco mais das ações do primeiro eixo, que é o prevenção na infância e na adolescência, que abrange ali a oferta do que nós temos chamado de metodologias de prevenção. São metodologias validadas e adaptadas e validadas para o nosso contexto nacional. Nós já temos uma história aí da aplicação dessas metodologias de aproximadamente 10 anos, e de estudos e de produção de informação, de dados e de avaliações sobre a aplicação dessas metodologias também acumulados aí ao longo de aproximadamente uma década. Então, já temos bastante conhecimento, essas metodologias já foram revisitadas e agora nessa gestão elas passam a ser aplicadas como uma política pública. A nossa proposta é de que elas foram inseridas dentro do programa como uma política pública, com a perspectiva do monitoramento, pensando aí na evidência científica. Então, a aplicação, a transferência de tecnologia hoje que a Senad faz para estados e para municípios, para as ações de prevenção, ela é feita num pacote com a perspectiva do monitoramento. Então, nós elaboramos um guia de implementação e um guia de monitoramento para gestores, e também organizamos oficinas territoriais de sensibilização e de preparação desses territórios para receber as ações de prevenção. Então, nós contamos com, a partir disso, nós contamos com algumas ferramentas que nos apoiam, que é a implantação de um comitê científico, que é o CRIA Ciência, que nos auxilia na questão da evidência, nos auxilia de forma independente, é um comitê independente, mas que nos auxilia na orientação da política, a partir dos dados que são produzidos. Então, o estudo, ele precisa ser levado para o comitê, e a gente, a partir disso, os dados, né, do levantamento, a partir disso a gente poder fazer discussões e reabastecer a política com esses dados, reorientar, se for o caso. Também temos o monitoramento. Então, como eu mencionei, temos um guia de monitoramento e temos a plataforma digital. E o guia de monitoramento também aponta indicadores, né? O que monitorar, né, numa perspectiva de que as ações de prevenção, elas sejam também, de forma descentralizada, orientadas pela evidência. Então, o que é importante olhar quando se está implementando? Então, para gestores estaduais e municipais, o que é importante olhar quando eu quero implementar ações de prevenção no meu estado, no meu município? Que indicadores eu preciso considerar e como fazer esse monitoramento? E temos a plataforma digital, que é uma forma, num país com as dimensões do nosso país, é uma forma de aproximação da gestão federal, das gestões estaduais municipais, dos grupos acadêmicos que hoje se ocupam da pauta da prevenção, da sociedade civil de uma forma geral. Então, aí puxando aqui para a pauta do álcool, né, como uma resposta mais direta, eu chamo a atenção entre as metodologias, né, para a metodologia escolar, que é o Tamo Junto, né, é uma metodologia que associa a promoção de habilidades de vida, de informações sobre substâncias psicoativas e promoção do pensamento crítico frente a crenças normativas. Então, acho que foi trazida aqui a questão da crença normativa, muito presente. Se todo mundo bebe, eu também posso beber, né, não há um problema com isso. Então, como é que você desconstrói crenças normativas, trabalhar com esses adolescentes nessa perspectiva? Hoje, a metodologia consiste num conjunto de 12 aulas implementadas por professores do ensino fundamental. Então, aqui nós trabalhamos com adolescentes nos anos finais do ensino fundamental. Também possui um componente comunitário e familiar, né, junto com profissionais dos serviços de saúde que acompanham a implementação dessa metodologia como referências técnicas no território. Eu acho que vale destacar aqui, eu acho que 2 dados bem importantes desse acúmulo do que nós já temos de avaliação dessa metodologia, que a redução em 30% de chances, né, do início do uso de álcool por adolescentes. Então, isso é um dado muito relevante. E tem um outro dado que também trabalha a questão de fatores de proteção, porque a gente trabalha na prevenção na perspectiva de fortalecimento dos fatores de proteção, que é a redução da perpetuação do bullying, hoje um problema extremamente grave nas escolas. Então, a gente tem ali uma redução também de 30% na perpetuação do bullying e no uso do álcool
como mediador dessa perpetuação do bullying. Então, isso é muito importante a gente trazer os impactos que nós temos aí nessa resposta, que não é somente para o álcool, mas que tem resultados importantes relacionados ao uso do álcool. Também vale mencionar a não trabalhamos somente com essa metodologia, temos uma outra metodologia que é duelos, construindo coletivos, é uma estratégia lúdica de mediação das relações sociais em sala de aula, que é para as séries iniciais, que não trabalha especificamente o tema do álcool, mas obviamente, quando você tem um resultado, que é o que esse componente tem, de retenção na escola, que já é um grande fator de proteção, não só para o uso de álcool, mas de outras drogas, você também está trabalhando a prevenção de uma forma muito efetiva aqui. Então, idealmente, né, a gente recomenda, na transferência de tecnologia, que essas metodologias sejam aplicadas de forma conjunta. Então, a secretária Marta mencionou logo no início, né, temos a experiência do município de São Paulo, que está levando as duas para todas as escolas do município. Então, isso realmente, para nós, é uma experiência única e vamos acompanhar de perto, né, os resultados dessa aplicação em altíssima escala no município, entre outros municípios aqui do país. Então, mais um pouquinho da metodologia, mas eu não vou me ater aqui, eu acho que... E aí, quero falar um pouco de uma outra metodologia, que é do Famílias Fortes, né? Aqui nós trabalhamos com profissionais da assistência, dos Centros de Referência em Assistência Social, dos CRAS, que vão atuar com as famílias atendidas pelo serviço. Essa metodologia trabalha a prevenção familiar via fortalecimento de vínculos. Temos dialogado com o MDS conhece e temos aproximado porque é uma ação fundamentalmente ligada à política de fortalecimento de vínculos. Então, como uma forma de sustentabilidade, a gente começa a dialogar nas instâncias de pactuação a necessidade de levar essa metodologia como sustentabilidade política para a política de fortalecimento de vínculos. Ela é composta de 11 encontros com famílias, com crianças e adolescentes ali na faixa de 10 a 14 anos, e se trabalha o fortalecimento e a promoção de habilidades parentais e o estabelecimento de limites e cuidado, e para as crianças se vai trabalhar habilidades sociais e emocionais, resolução de conflitos, lidar com pressão de pares. Então, aqui a gente tem alguns resultados muito impressionantes, que é a redução ali de comportamentos negligentes por parte de responsáveis, pais e responsáveis, ali 60% de redução, e temos ali um dado muito impressionante de 79% menos chances de episódios de embriaguez desses pais e responsáveis na frente dos filhos. Então, não só o resultado da redução, mas os desdobramentos dessa redução de episódios de embriaguez para o ambiente familiar. Então, esse é um resultado muito importante e diretamente associado à questão do uso do álcool. Também é importante, então, falamos aqui muito de contexto, né? Trabalhar os territórios, né? Então, acho que é importante mencionar que, juntamente com essas metodologias, em um outro eixo do programa CRIA, nós trabalhamos aí. Temos estratégias desenvolvidas, né, para fortalecimento territorial, o que é bem importante, porque você prepara o território para atuação e para a implementação das ações de prevenção. Então, temos ali duas experiências hoje em implementação no Brasil, que é o Comunidades que Cuidam, que é uma estratégia sistêmica de mapeamento de vulnerabilidades de comunidades e mobilização de atores locais para atuação preventiva baseada em evidência, e o PIPA, Territórios Preventivos, que tem sido, nós estamos nesse momento fazendo uma adaptação para o contexto nacional de um programa global do Escritório da ONU sobre drogas e crime. Então, trabalha a prevenção do uso de substâncias psicoativas por meio do fortalecimento dos fatores de proteção e de redução de fatores de risco. Aí pega todas as fases do ciclo de desenvolvimento, trabalha em diferentes contextos, com diversos graus de exposição a riscos, né? É uma abordagem multissetorial e com ações baseadas na ciência da prevenção. Então, o programa
essa metodologia identifica e mobiliza, né, serviços públicos e organizações da sociedade civil e comunitárias, faz um mapeamento e diagnóstico de políticas de intervenção e intervenções para identificar boas práticas, lacunas e oportunidades nos territórios e faz um processo de capacitação e implementação de ferramentas. Então, acho importante mencionar isso, porque aqui também no estudo foi mencionada a questão da relevância das redes de apoio e o quanto a lacuna nas redes de apoio pode representar um fator de risco e representa uma grande vulnerabilidade das pessoas para a questão do uso do álcool e para a superação mesmo do uso, né? As pessoas que buscam o tratamento, mas sem uma rede de apoio, quanto isso é difícil. Então, a gente preparar o território nesse sentido acaba sendo uma ação fundamental. Então, não vou me... E hoje, nós estamos com essas metodologias, a nossa proposta, Senad, é diretamente fazer a transferência de tecnologia para 62 municípios, mas num país com as nossas dimensões, nós temos que ter estratégias de capilarização dessas ações e também de sustentabilidade. Para isso, nós estamos com a proposta da implementação dos núcleos estaduais do CRIA. A ideia é ter uma gestão pública descentralizada, então que esses núcleos, por meio de parcerias ali com a academia, eles sejam instalados nas secretarias estaduais ou municipais, que tenham uma proposta de governança colaborativa, intersetorial, articulação entre níveis federal, estadual e municipal, então a gente promove isso a partir da descentralização dos núcleos. Também a gente consegue, de uma forma mais próxima, tentar garantir que a perspectiva da ciência da prevenção ali em estados e municípios, porque a prevenção é isso, ela tem um histórico, né, de ações que não tem base nenhuma em evidência. Então, é algo que todo mundo acha que pode fazer e que todo mundo quer fazer para todo mundo. Então, a perspectiva da ciência da prevenção é extremamente importante, então para que a gente chegue e se aproxime, é importante que a gente tenha essa cultura da prevenção baseada em evidência também ali nos estados e a partir disso a gente descentralizando para os municípios. Um enfoque em fatores de risco e proteção, enfoques universais, seletivos e indicados, também se possa ter uma análise mais adequada, né, do diagnóstico, o diagnóstico por território, com base em dados muito concretos de uma aproximação com esses territórios, estratégias que são adaptadas às realidades socioterritoriais e um enfoque em resultados específicos com público definido. E a gente pensa, claro, nos centros acadêmicos, na universidade, como guardiã técnica. Então, estamos aí fechando uma parceria com a CAPES para que a gente possa implantar esses núcleos estaduais. A plataforma virtual, que está disponível, com informações, a ideia é de que a gente aqui tenha disponibilizado os dados, as informações, as orientações, tudo isso possa estar de uma forma de fácil acesso e também, além de alguns cursos EADs e além de notícias também, então é um espaço de compartilhamento de informações e de experiências e de contato mais direto com estados, com municípios, com a sociedade civil e com a academia. Bom, acho que vale a pena mencionar aqui uma outra estratégia, também se foi mencionado aqui a dificuldade, as pessoas querem o atendimento, mas como chegar a esse atendimento, né, atenção e cuidado. Então, a Senad está com a política dos CAIs, os Centros de Acesso a Direitos e Inclusão Social. Eles foram originalmente pensados, né, como parte do Plano Nacional Ruas Visíveis, pensando em pessoas em situação de exclusão social, mas hoje nós temos ampliado o público, inclusive pensando na perspectiva também de gênero, de um atendimento das especificidades ali de gênero que surgem e como atender essas demandas de uma forma mais adequada. A ideia do CAIS é não substituir nem a rede SUS, nem a rede SUAS, mas que ele possa ser esse ponto de referência para as pessoas que demandam atendimento e uma orientação, porque a demanda muitas vezes, e a demanda mais urgente, não é no campo da saúde, essa pessoa vai precisar de um apoio para que ela chegue até lá, esse atendimento da saúde, no campo da saúde, mas os profissionais, a ideia de que a gente tenha profissionais que possam fazer esse atendimento. Então, com uma equipe
multidisciplinar, composta ali por assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, profissionais da área jurídica, especialistas também no campo da redução de danos, educadores, e aí dentro da área jurídica, educadores jurídicos, que possam fazer esse atendimento e orientar encaminhamentos para as redes. E acho que vale também mencionar, né, que para esse recorte aqui que foi apresentado, da relação, a tendência preocupante de crescimento do uso entre meninas e mulheres, temos a Estratégia Nacional de Acesso a Direitos para Mulheres na Política sobre Drogas, que é uma estratégia transversalizada na Senage para todas as ações. Então, por exemplo, quando tivemos agora, retomamos nessa gestão as metodologias Elos, Estamos Junto e Famílias Fortes, houve toda uma revisão desses materiais, porque essas metodologias começaram a ser implementadas há 10 anos atrás. Então, era necessário revisitar. Hoje, nós não podemos ter nenhuma ação da Senage que não tenha o recorte de gênero. E aqui os dados mostram a relevância de que a gente realmente tenha um recorte de gênero nessas ações. Também o recorte racial, o olhar para as questões raciais, isso não poderia estar fora da implementação dessas metodologias. E aí a gente já anuncia que em breve vamos estar lançando os vídeos, foram todos refeitos, os vídeos do Famílias Fortes, né? Eram vídeos que até eram inadequados, porque eram vídeos dublados, com um contexto completamente diferente do nosso. Então, estamos aí finalizando as gravações com vídeos contextualizados para a nossa realidade e que também apresentam aí a preocupação de garantir que as questões raciais e de gênero também sejam tocadas. E quero mencionar mais duas outras ações que a Senage tem desenvolvido com a Polícia Rodoviária Federal. Tivemos aqui uma experiência muito interessante que agora está se tornando uma ação mais duradoura, que foi no Carnaval, a Operação Rodovia Carnaval 2025. Então, a ideia era, a PRF elaborou junto com a Senage uma ação de conscientização para motoristas quanto aos riscos, né, de dirigir sob efeito de álcool e drogas. Foram construídas algumas peças, cartazes, pensando também nos estabelecimentos próximos às rodovias, que fazem venda de bebida alcoólica, e folders para distribuição para motoristas. Então, as ações elas foram direcionadas para o público em deslocamento nas rodovias federais, para os pontos de vendas de bebidas, e numa perspectiva para os pontos de venda foi numa perspectiva de estabelecimento com selo, estabelecimento que protege. Então, sempre numa perspectiva da proteção. Foram 30 mil cartazes e panfletos que foram impressos e foram distribuídos no estado da Bahia, no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Nós tivemos agora mais recentemente, e a ideia é que a Senage atue com a PRF nas ações, nas grandes campanhas, em todas as datas representativas e de sensibilização em relação à questão do uso do álcool e direção. Então, a nossa ação ela é uma ação com uma perspectiva mais permanente. E tivemos agora, em junho, uma outra ação junto com o Comando da Saúde da PRF. O Comando da Saúde é uma ação desenvolvida, é uma iniciativa que é itinerante, preventiva e educativa. Ela é realizada periodicamente em diferentes pontos das rodovias federais, buscando promover a saúde e o bem-estar de motoristas, principalmente os de veículos de carga de caminhoneiros. Então, a ação em junho ela foi focada nos caminhoneiros, e nós, de uma forma ainda piloto, mas com a perspectiva também de acompanhar a PRF de uma forma mais de médio e longo prazo nessas ações, nós tivemos a presença de assessores técnicos da Senage, que fizeram ali, junto à campanha de ação de promoção da saúde que a PRF já organiza, um espaço de escuta qualificada sobre a questão do uso do álcool entre essa população. Então, foi bem interessante, porque dali surgiram, acho que a gente pode
trazer aqui, destacar entre os elementos que foram pontuados nesse espaço de escuta qualificada, né? Foram apresentadas questões recorrentes relacionadas ao uso do álcool, associadas à ansiedade e depressão como componentes significativos de saúde mental desses caminhoneiros. A questão de conflitos familiares que emergem como importantes marcadores emocionais, isso também veio nesse espaço, a complexidade da vida na estrada e os múltiplos fatores que impactam na saúde desses trabalhadores. Então, como proposta de recomendação a partir dessa experiência, nós estaremos aí pensando ações voltadas, também porque foi um ponto importante que surgiu, a realidade do uso de álcool entre mulheres caminhoneiras, que também demanda suas especificidades. Então, como pontos de atenção para ações no campo da prevenção, vieram algumas recomendações, né? Ações direcionadas para esse público de mulheres, que não somente para caminhoneiros, mas que a gente tem um recorte de gênero nessas ações. Um outro elemento que veio, o estudo para mulheres das famílias desses caminhoneiros, porque isso também foi um outro elemento que surgiu bastante, companheiras que fazem uso de álcool e demanda por informação e apoio nesse sentido. A abertura de um canal mais direto de acesso à informação, de comunicação, de acesso à informação, de dúvidas, espaço em que eles possam tirar dúvidas sobre a questão do uso do álcool. As redes sociais de influenciadores como parceiros também numa estratégia de prevenção foi pensado e foi apontado como um espaço que pode funcionar entre esse público. E a questão também muito forte do estigma de ser alcoolista nessa profissão, e o quanto isso pode impactar na profissão. Então, como lidar com isso, garantindo confidencialidade, mas ao mesmo tempo atendimento e a demanda, o apoio na demanda por ajuda e atendimento para quem tem as questões do uso de álcool e está nessa profissão. Então, esses foram alguns elementos, e aí eu encerro aqui. Acho que essas são as ações da Senad que a gente vem desenvolvendo. Obrigada.